Análise de métricas no Facebook Ads, conteúdo atualizado para 2025, como que você vai analisar suas métricas, como que você deve organizar as colunas personalizadas para que você possa entender se a operação está trazendo resultado, se o custo está bom, tudo isso eu vou te mostrar passo a passo, então vem comigo. Primeiro ponto. Vou acessar a minha conta aqui e eu já tenho uma recomendação. Anuncie de forma segura, utilize contingência na sua operação, seja para tráfego, para venda de infoproduto, negócio local, e-commerce, não importa. Tem que ter uma contingência, você precisa blindar a sua operação. Recomendo que você utilize o multilogin da Dolphin para mascarar ali a sua máquina e o Meta não conseguir identificar de onde você está anunciando. É muito importante. Então vou deixar o link para que você possa entender mais e criar sua conta grátis. Muito bem, vou acessar um perfil que eu tenho aqui. Muito bem, galera, estou dentro aqui de uma campanha que é de um cliente nosso aqui da Novais Media, e perceba que eu estou analisando as métricas e está tudo bem organizado na questão de colunas personalizadas. Esse é o primeiro ponto e eu quero te explicar como que funciona isso aqui. Primeira coisa, quando você for analisar a métrica, você tem que analisar a métrica de acordo com aquilo que você está buscando. Carlos, eu estou anunciando para mensagem, então sua meta é mensagem, você precisa organizar suas colunas para isso. Carlos, eu estou anunciando para ter vendas, conversões, então sua meta é conversão, você precisa organizar suas colunas personalizadas para isso. Então aqui minha meta é conversão. O que eu organizo aqui? Primeiro o valor usado. Pô, quanto que o valor usado? Ah, foi X. Quantos resultados eu tive? Então vou organizando isso. Qual foi o meu custo por resultado? Qual que foi o meu valor de conversão? Então eu venho aqui, ó, valor usado 6 mil, valor de conversão 13 mil. Meu retorno sobre investimento foi retorno 2. Por quê? Eu investi 6 e retornou o dobro, 2,7. E assim por diante. Então aqui eu já tenho um parâmetro se a operação em si está dando ROI ou não. Eu poderia criar uma métrica personalizada de lucro, né? Valor usado ou valor de conversão menos valor usado. Eu consigo, eu já vou te explicar melhor sobre isso. Então, galera, analisando aqui o meu primeiro funil, a minha métrica mais importante é essas aqui. Porque eu estou buscando o quê? Venda. Então, eu tenho que analisar a minha métrica primária. Retorno sobre investimento e o valor de conversão, valor usado. Então, isso é métrica primária. É o que você está buscando. Abaixo disso, eu chamo de métricas secundárias. Por quê? Antes da pessoa comprar, concorda comigo que ela tem que ir no checkout? Então ela tem que fazer um início de finalização de compra. Eu vou analisar. Pô, teve 1.126 finalizações para 80 compras. Taxa de checkout, de compra no checkout está bem baixa. O que eu vou fazer aqui? Eu vou mudar meu checkout. Vou melhorar minha conversão ali na página, na VSL e assim vai. Qual que é meu custo por finalização? 5,31. Tá bom, não tá ruim. Se as pessoas não estão comprando, o que que é? Será que é o preço que está muito caro? Aí eu vou analisar o meu funil. Se eu andar aqui, eu consigo analisar outras métricas que eu tenho. Valor, né? A conversão, então, pô, teve 1.126 finalizações. Olha o valor que eu poderia ter vendido se tivesse vendido para todo mundo, 186 mil. Então aqui o que que significa? Que tem bastante dinheiro na mesa. Carlos, tem bastante dinheiro na mesa. O que que eu posso estar implementando? Você pode estar implementando uma recuperação de WhatsApp. Então você pode implementar uma automação para que você possa vender para esses carrinhos abandonados, essas pessoas que foram no checkout e por algum motivo não comprou, essas pessoas que geraram Pix, geraram boleto, cartão de erro. Então isso é muito importante. Quando você entende os números, você entende que, pô, desses 13 mil de conversão, eu poderia ter vendido mais 15, se tivesse uma recuperação ativa, mais 30 mil, e assim vai. Então tem dinheiro aqui na mesa, é claro que a gente está fazendo outras campanhas aqui, né? Então tem bastante venda. Nos últimos 7 dias, ó, você pode ver aqui nos últimos 7 dias, um valor de conversão de 53 mil. E aqui, ó, página, visualizações de página, a gente pode ver aqui também esses números aqui, eu acredito eu que tá errado, que a gente não tinha marcado o Pix, porque o custo aqui não faz nem sentido, ó, o custo de visualização de página. Tá tendo algum bug aqui, então tem que dar uma olhada no que é isso. Talvez é o pixel que não tá marcando certinho. Por isso que eu vou te mostrar também outra forma de analisar esses dados além do gerenciador. Então eu vou analisando aqui o meu funil de acordo com as etapas. O que eu posso ver? Tá tendo algum erro aqui na minha operação, porque ó, tá tendo o custo de clique, eu teve 1,22, eu tive 5.200 cliques. Só que desses 5.239 tá marcando visualização. Provavelmente algum erro no pixel ali na minha página. Não tá marcando certinho, tá? Muito provavelmente. Então você tá marcando aqui os cliques no link, mas as visualizações de página não tá marcando certinho e o checkout está marcando. Então o pixel aqui deve estar como um erro. E aí eu tenho que analisar também as outras métricas, né? Aqui, clique no link, taxa de CTR. O que eu tô analisando? Eu tô analisando, galera, o meu criativo. É nessas métricas aqui que eu vou analisar se o criativo tá bom ou não. Quantos cliques eu tive? Pô, 5 mil cliques. Qual que é meu custo de clique? 1,22. É um custo razoavelmente barato. Qual que é meu CTR? 3,12. Pô, CTR tá legal. Não é um CTR ruim. CTR de 3, um custo de 1,22 por produto de 197, não tá ruim. Então eu vou organizando meu funil por ordem, né? Primeiro, prioridade, conversão. Segunda prioridade, finalização. Terceira prioridade, visualização na
na página, ou seja, eu vou acompanhando meu funil de acordo com as métricas aqui. Eu olho também as impressões aí, quantas impressões teve. Pô, teve 168 mil impressões. Desses 168 mil impressões, eu tive uma taxa de clique ali de 3%, ou seja, 5.200 cliques. Pô, interessante. Eu vejo o CPM. CPM é muito importante. Você vai analisar quanto que você está pagando para aparecer na frente de 1.000 pessoas. Esse é o CPM, é o leilão que você está pagando ali. Então, se o CPM estiver muito alto, você aparece para menos pessoas. Se você aparece para menos pessoas, o seu custo de clique fica alto. E assim por diante. Carlos, por que o CPM fica alto? Geralmente é criativo e público, né? Público muito pequeno, público muito concorrido e assim vai. Então eu tenho aqui essa métrica é muito importante, mas é uma métrica secundária. Primeiramente, sempre eu vou analisar minhas métricas primárias, né, para depois analisar tudo isso. E aí eu tenho a métrica de alcance e a métrica de frequência também. Frequência, não sei se você entende, mas a frequência vai medir quantas vezes o seu anúncio está aparecendo na frente da mesma pessoa. Então, exemplo, se eu estou aqui com frequência 2, quer dizer que os meus anúncios apareceram na frente da mesma pessoa pelo menos 2 vezes e assim por diante. Por enquanto não bateu frequência 2, tá uma frequência bem de boa. Tá vendo aqui que eu tinha uma campanha de remarketing? Essa campanha de remarketing é um público bem menor, tá? Uma frequência aí de 10. Tranquilo se estiver vendendo, porque você está querendo aparecer para ela novamente para convencer ela sobre o produto. Então a frequência alta não necessariamente é ruim, depende da estratégia. Eu vou te dar um exemplo. Você quer lembrar a pessoa que tal data vai ter um lançamento, tal data vai ter uma imersão grátis, tal data vai ter uma live. Você pode fazer uma campanha de alcance. Essa campanha de alcance obviamente vai ter uma frequência alta porque você quer lembrar a pessoa. Então quanto mais você aparece na frente dela, melhor. Carlos, como que eu faço para organizar essas colunas conforme você mostrou para que eu possa analisar as métricas, na verdade? Então basicamente aqui, ó, tá a conversão, no seu caso vai estar diferente, vai estar desempenho, algo assim do tipo. Eu personalizei essa coluna. Você vai fazer o seguinte, você vem aqui, ó, personalizar colunas. Inclusive você pode tirar um print aí dessa tela ou voltar conforme você queira e analisando essas métricas aqui, ó, que eu vou criar com você só para que você entenda como que funciona. Então vamos lá, tá aqui, eu vou vir aqui em desempenho. Perceba que a métrica que vem assim quando você tem um gerenciador bagunçado. Você vai vir em desempenho, vai personalizar colunas e aí a gente vai organizar tudo. O nome do conjunto de anúncios eu vou deixar, orçamento eu deixo, resultado eu deixo, alcance eu vou apagar, mas eu vou mudar, ó, orçamento, resultados, custo por resultado, apago todo o restante, valor usado, orçamento, valor usado, término e programação. Então perceba que eu tenho aqui, ó, nome do conjunto, eu quero saber, orçamento é quanto que eu vou investir, qual foi o valor usado, quantos resultados eu tive e qual foi o meu custo por resultado. Isso eu tô falando de métrica de conversão, tá? Compras. Qual que é outra métrica, Carlos? Eu vou colocar aqui, ó, compras. Quero saber aqui, ó, o valor, qual que foi o valor de compra e conversão. Outra métrica muito importante é para saber qual que é o retorno sobre o investimento. Então, vou pesquisar aqui ROAS, retorno sobre investimento aqui, ó, em gasto de anúncio. Coloca aqui total, pode apagar essas aqui. Então aqui as minhas métricas primárias de conversão, eu já adicionei. Qual que é a outra métrica? Vem a finalização, né? Ó, finalização de compra iniciada, total. Posso colocar aqui o custo, né? O custo de finalização, o valor não precisa, tá? Eu coloquei na outra, mas não precisa. Então vem aqui, ó, e vou adicionando. Então eu venho aqui agora para a métrica de visualização. Então eu vou pegando o funil. Primeiro eu tenho conversão, finalização, depois eu tenho visualização de página. Visualização, ó, visualização de página de destino e qual foi o custo dessa visualização. Então eu vou mapeando isso. Pô, teve X visualização, paguei X por visualização. Antes da visualização, eu tenho um clique no anúncio, um clique no link. Então eu tenho aqui, ó, clique no link. Quanto que eu paguei por esse clique? É o CPC, né? Custo por clique no link. Qual que foi a minha taxa de clique no link? CTR. Eu vou analisar qual que é a minha taxa de clique. Ó, taxa de cliques no link, CTR. Então eu tô organizando aqui, já vou te mostrar que vai ficar igual eu deixei. Ó, taxa de clique no link. E aí o que eu vou fazer aqui também? Eu tenho as impressões, né? Que é quantas pessoas eu apareci, que eu te mostrei lá. Eu tenho que saber também qual que é o custo por essas impressões. Então tem o CPM, eu tenho a métrica de alcance e eu tenho a métrica aqui de frequência. Pronto. Fiz isso, apliquei. Perceba que eu já tenho aqui minha métrica, minhas colunas organizadas, ó. Porque já começou a marcar a finalização nessa. Tem alguma coisa errada aqui na visualização de página. Dá uma olhada. E já começou a marcar certinho aqui. Pô, cara, eu só quero saber a métrica de lucro aqui, ó. O valor usado, o valor de conversão. Como que eu faço isso? Eu vou criar com você aqui, ó, essa métrica. Ó, colunas personalizadas, já tá aqui, é que eu tô editando ainda, mas eu posso salvar ela depois. Eu vou personalizar a coluna novamente e a gente vai vir aqui, ó, criar a métrica personalizada. Eu já tenho essa métrica aqui, ó, grana no bolso e a métrica de lucro. Basicamente eu vou vir aqui, ó, criar a métrica personalizada.
O que eu vou colocar aqui, ó? Valor usado, eu pesquiso aqui, ó, valor usado menos valor de compra, não é o valor médio, é o valor de conversão da compra, é isso que eu quero, é o valor de conversão da compra. Tem que tomar cuidado, se pegar valor médio vai pegar porcentagem, esse aqui é o valor de conversão de compra. Então valor usado menos valor de compra e conversão. Aqui você vai colocar em real, ó, moeda, e dar um nome. Eu vou colocar aqui, ó, lucro aula. Quem pode usar? Somente você. Se você tiver mais de uma pessoa na sua empresa, às vezes tem mais de uma pessoa cuidando da sua DM, você pode colocar aqui para todos. Nesse caso eu vou colocar só eu, tá? Então lucro aula, dou um criar métrica, ela vai aparecer aqui, lucro aula, eu seleciono, então ela já aparece aqui embaixo. Eu vou fazer o seguinte, eu vou arrastar, eu vou ver se vai dar tudo certinho, ó. Custo por resultado, valor de... Eu vou colocar aqui lucro aqui do lado, ó, do custo por resultado. E dou um aplicar. Vamos ver se deu certo? Lucro aula, tá errado aqui, ó. Tá menos. Eu coloquei a métrica errada. Deixa eu ver aqui o que eu fiz. Fiz errado. Fiz ao contrário, na verdade. É valor de compra e conversão. Por isso tá negativo. Deixa eu voltar. Isso pode acontecer. Então vem aqui, personalizar colunas. É até bom que você entende como que tá acontecendo, ó. Passa o mouse em cima, tem a opção aqui de editar. Não é o valor usado, eu tenho que inverter. Ver se eu consigo inverter. Vou apagar tudo e fazer de novo. Ó, valor de compra, de conversão da compra, menos valor usado. Obviamente tem que ser isso, né? Agora sim, agora tá certo. A moeda, tudo certinho, salvei, aplico novamente e agora tá certo, tá positivo. Lucro aula, 6.800, é o que eu tive de lucro nessa operação. Aqui algumas eu tive prejuízo, mas é porque é uma campanha de seguidor e assim vai. Então eu consigo analisar de fato qual que é o lucro que eu tô tendo. Você vai criando essas métricas e organizando tudo isso. Pô, Carlos, eu quero criar uma métrica e essa métrica eu não sei como fazer. Usa o ChatGPT para você identificar os parâmetros melhor. Eu vou te dar um exemplo e, cara, isso aqui é muito importante porque você consegue organizar e ver o desempenho de cada etapa do seu funil. Ó, vou entrar aqui no ChatGPT. Preciso criar uma métrica que vai medir a taxa de conversão do meu checkout no gerenciador do Facebook de anúncios do Facebook Ads. Quero saber a relação entre compras e finalizações de compras e encontrar essa taxa de conversão. Então você vai colocar o comando aqui, galera, e vai brincar com isso. Qual é a fórmula? Vamos ver se vai me passar. A métrica precisa ser calculada é a taxa de conversão do checkout. A taxa de conversão do checkout é igual compras confirmadas dividido por finalização de compra vezes 100. E aí eu vou ter minha taxa. Vamos lá, vamos fazer isso? Taxa de checkout. Vou colocar aqui taxa de checkout. Então vem aqui de novo, para personalizar colunas. Eu venho aqui em personalizar, né? Colunas personalizadas, criar uma métrica. O que eu preciso? Vamos lá. Compras confirmadas dividido por finalização de compra. Então é basicamente o que vem abaixo vezes o que vem acima, né? A minha métrica primária, depois é a métrica secundária. Então, compras, eu quero saber quantas compras teve, ó, compra, minha métrica é compra, dividido, deixa eu ver aqui, dividido por finalizações, ó, finalizações de compra iniciada, finalizações de compra iniciadas. Então, eu vou colocar aqui taxa checkout. E aqui, como ele pediu para multiplicar por 100, eu vou colocar aqui em porcentagem, ó, porcentagem. Fiz isso, dou uma criar métrica, seleciono ela aqui e arrasto ela aqui, ó, para cima, do lado do checkout, ó, finalizações, valor de conversão, aqui, ó, finalização, retorno, cadê? Finalização de compra, taxa de checkout. Dou um aplicar, vamos ver se dá certo. E aí eu vou ter minha taxa de checkout, 7%. Então aqui, ó, das 1.126 pessoas que foram no checkout, eu tive 80 conversões. É uma taxa aí de 7%. Então eu consigo saber qual que é a minha taxa de conversão do checkout. Da mesma forma, eu posso criar uma taxa de conversão da minha página e assim vai. Eu não vou criar porque essa métrica está errada, mas eu poderia pegar ali a visualização de compra e dividir pela visualização de checkout. No caso, ao contrário, né? Checkout dividido por visualização de compra vezes 100, eu teria a minha métrica de taxa de visualização para o checkout. Então, eu vou saber quantas pessoas visualizaram a minha página, dessas X pessoas, quantas foram no checkout. Eu tenho essa taxa e eu posso identificar se está legal também. Da mesma forma, eu posso ver a taxa de connect rate, que é a taxa de clique no link, né? X pessoas clicaram no link, X pessoas visualizaram minha página. Então eu posso identificar isso por aqui, tá? Pô, Carlos, eu quero analisar outra métrica, quero analisar a métrica de mensagem. Então as colunas é totalmente diferente. Vou te explicar sobre isso. Muito bem, galera. Tô com uma campanha nova aqui, tá? E essa campanha para o WhatsApp, eu já criei minha coluna de WhatsApp. E aqui, galera, o princípio é o mesmo. Você vai vir personalizar colunas, né? E você vai personalizar a sua. O que eu preciso analisar na métrica de mensagem? Orçamento, valor usado, a mesma coisa. O resultado, ele vai aparecer em mensagem, né? E o custo de mensagem. Tudo isso você vai clicando aqui, vai pesquisando. Clique no link, CPC, quanto foi meu clique, CTR, impressões CPM. Então é uma métrica mesmo, é até menor, porque eu só estou analisando o quê? Métrica de mensagem. E aí você percebe que eu consigo organizar aqui, pô, qual que é o valor usado? R$14. Esse aqui é uma campanha bem simples, né? Quantas mensagens eu tive? Tá marcando aqui em resultado, 31. Qual que foi meu custo? 47 centavos. Quantos cliques eu tive?
Pô, 35 cliques, 42 centavos o custo de clique. Qual que é o meu CTR? 4,731. Quantas impressões eu tive? Qual que é o meu custo por impressão? Então eu consigo analisar e identificar como que está essa operação relacionada à mensagem. Fica mais fácil de organizar, fica mais fácil de analisar. Ou seja, se eu estou anunciando para mensagem, eu crio uma coluna de mensagem. Se eu quero analisar as métricas de vendas, eu crio uma métrica de venda. E assim vai. Você vai organizando essas colunas e não tem segredo. Muito bem, eu te expliquei sobre como organizar as colunas, como entender sobre isso, como buscar criar uma métrica personalizada, expliquei sobre isso. Na campanha de vendas, eu preciso que você entenda, precisa ter um pixel, precisa ter tudo configurado. Às vezes, o gerenciador de anúncios não vai marcar da forma correta. Isso pode acontecer. Para isso, eu preciso que você rastreie suas vendas da forma correta. Utilize UTMs. Aqui no canal tem um vídeo explicando sobre isso. Lá no meu treinamento fechado tem aulas mais complementares, mas basicamente pelas UTMs, você vai cadastrar um parâmetro de URL, ou seja, vai colocar um código na sua URL de divulgação para você analisar de onde está vindo a venda, tá? Por que eu estou te falando isso? Às vezes aqui no gerenciador vai marcar menos conversões e você vai pensar, pô, minha campanha não está dando ROI, está dando prejuízo. Ou talvez você está tendo vendas e não está sabendo de onde está vindo essas conversões. E quando você analisa por meio de UTMs, eu vou deixar o link na descrição, você consegue identificar o parâmetro da sua URL e de fato saber de onde veio a sua venda. Muito bem, eu estou analisando aquela conta de conversão que eu estava, essa aqui mesmo, só que agora por olhar de uma ferramenta que é a UTM File. Inclusive eu vou deixar o link na descrição, você pode testar gratuito, pode utilizar o plano Pro, não importa. Você consegue ali ter algumas limitações no plano gratuito, mas dá para começar. Recomendo fortemente, se você utiliza tráfego de conversão, que você utilize ela para traquear os seus eventos. Aqui você tem um parâmetro geral das suas métricas, porque você coloca várias contas de anúncio, indexa aqui todos os seus produtos, integração direta via webhook com a plataforma, e aí você sabe qual foi o faturamento, qual foi o gasto de anúncio e o ROI. Pô, cara, os ROI de 1,41 tá ruim? Não, porque a gente está escalando e nos últimos 7 dias, 13k de lucro. Tá? Então eu consigo identificar isso aqui através dessa plataforma. Só que o melhor de tudo é isso aqui, ó, vendas por fonte. Eu consigo saber quantas vieram do MetaDS, quantas vieram aqui talvez não identificou porque eu não coloquei um OTM, a área de membros. O cliente tem uma área de membros aqui, a gente consegue identificar quantas vendas vieram da área de membros e assim vai. Eu posso vir aqui, galera, em campanhas. Aqui em campanhas eu posso pausar a minha campanha, porque está integrada com o Meta, então automaticamente se eu pauso aqui, pausa lá. Eu consigo ver de uma forma diferente, porque aqui eu estou traqueando por UTM, então se não marcou lá no gerenciador, aqui vai marcar. Então eu consigo saber quantas vendas tiveram, qual foi o meu CPA, o custo por venda, né? Quanto que foi gasto, o faturamento e o meu lucro. Então aqui já vem organizado, eu consigo identificar o ROI, eu consigo identificar se está prejuízo, fica bem legal aqui, fica bem intuitivo. Por UTM, galera, eu consigo ver as UTMs de acordo com o que foi cadastrado. Se é dar uma campanha, eu consigo ver aqui pela campanha qual que vendeu. Pô, Carlos, eu coloquei uma UTM lá no meu Instagram, na minha área de membros. Você vem aqui, ó, UTM Source, você consegue ver. Eu coloquei aqui, ó, Facebook e assim vai, eu consigo identificar. Deixa eu colocar aqui nos últimos 7 dias. Ó, perceba que eu consigo ver, ó, da área de membros teve 7 vendas, ó, o valor de lucro da minha área de membros. Eu consigo ver no orgânico e assim vai. Aqui do Facebook deve ser alguma coisa que não tá marcando, tá? Então eu consigo traquear tudo de acordo por UTM e saber de fato, analisar aqui as métricas de onde está vindo. Para isso é muito importante que você utilize uma ferramenta de análise de métrica de conversão. Eu recomendo fortemente a UTMFi para que você possa ter acesso a isso, né? Eu vou deixar o link dela na descrição. Como eu falei, você pode testar gratuito, tem uma limitação, e você tem a versão Pro que, cara, vale muito a pena para você identificar se está tendo ROI ou não na sua operação. E para você que é gestor de tráfego, você pode enviar os relatórios do seu cliente através dessa ferramenta aqui, ó, chamada Reportei. Então é um tutorial bem completo, estou te passando de fato que a gente utiliza aqui para análise e otimização de métrica. Então, se você é gestor de tráfego, teu cliente precisa saber ali qual foi o custo, o valor investido, tem a Reportei, você integra automaticamente ali a sua conta de anúncios, a conta do teu cliente lá e consegue enviar relatórios, métricas para ele atualizadas por aqui. Então, tem um relatório bem completaço, tem vídeos aqui no canal sobre isso, tá? Recomendo que você assista, mas você consegue com um simples clique criar um relatório bem completaço para o teu cliente, mandar-lhe os dados, métricas, tudo certinho das melhores campanhas, dos melhores desempenhos, tudo em um só lugar, em um só gráfico. É claro que tudo isso que eu te passei, tem aqui no canal algumas aulas e no meu treinamento tem de forma mais detalhada, passo a passo e com meu suporte no WhatsApp. Eu vou deixar todos os links na descrição para que você possa consultar. Espero ter te ajudado, vou ficando por aqui, tamo junto.